Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a terra, até às 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Havia um homem bom e justo, chamado José, membro do conselho. José foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou-o num lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A minha alma tem sede, sede de vós, ó meu Deus, ó meu Deus. A minha alma tem sede, sede de vós, ó meu Deus, ó meu Deus. Pedi para o seminarista trazer água, porque muitas vezes, quando o Padre Jonas, ele ia pregar no rincão do meu Senhor, naqueles tempos mais antigos, né? Ele sempre pedia que alguém trouxesse um copo de água. Então eu quero fazer esse gesto. A pessoa proclamava o Evangelho, o seminarista vinha, trazia um copo de água, ele bebia. E aí, enquanto o salmista ia cantando, ele ia descendo. Estou fazendo isso para vocês relembrarem. Ele vinha, e quantas vezes neste ambão ele proclamou a verdade para tantos e tantas pessoas, pela transmissão pelo rádio, depois pela TV, até a TV Século XXI do Padre Eduardo está transmitindo também esta celebração. Era assim, vinha quietinho. E na medida que ele ia falando, ele era possuído, vamos dizer assim, por Deus. E aí o Padre Jonas começava a falar. Quem não lembra daquele gesto que ele vinha, isso lá no rincão, descia aqui, sentava e fazia assim: meus filhos. Ia pregando e falando: meus filhos. Quantas vezes, vendo o Dunga, que eu estava ali, abracei o Dunga, ele pulava, mandava a Dunga deitar aqui no chão e sentava em cima de Dunga. Quem não lembra? Quem não se recorda? Mas eu queria trazer um detalhe do que Padre Jonas um dia pregou. Ele pregou várias vezes e ele falou uma vez: no dia em que vocês colocarem o microfone na minha boca e eu não falar mais nada, é porque eu não estarei mais aqui.
Quem ouviu isso? E ele dizia isso justamente para dizer: eu não vou parar de falar. Eu só pararei de falar no dia em que colocar o microfone na minha boca e eu não falar nada. Hoje nós estamos vivendo isso. O corpo dele está ali, a alma dele já foi para a eternidade. E tem uma pergunta que algumas pessoas estão fazendo: o que será de agora em diante? É aquela sensação, para nós da comunidade, do que aconteceu com Bento XVI. Quando Bento XVI renunciou e também quando o Papa São João Paulo II morreu. Quando Bento XVI renunciou, eu estava lá no confessionário atendendo confissão. E aí falaram da renúncia. Aí eu fiquei ali, cheguei na janela e fiquei assim desnorteado. O que será? Aquela sensação de perda. Que é isso que nós na comunidade estamos. Uma sensação de perda. Mas não é uma perda, é um ganho. É que nós, até então, nós estávamos acostumados com a presença do Padre Jonas. De agora em diante, nós vamos ter uma presença do Padre Jonas, não uma presença enquanto presença material. Essa presença minha, essa presença sua aqui. Ele vai continuar presente no meio de nós. Aquele programa que ele fazia na rádio, Estou no meio de vós. Ele continua presente. De forma espiritual. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que o Padre Jonas vai estar no meio de nós espiritualmente assim. Não é isso. O que vai ficar na comunidade é a essência do que ele nos ensinou. Vocês compreendem? É essa essência que vai ficar nos documentos que ele deixou, inspirado por Deus, nos nossos estatutos, na presença de cada um, nos ensinamentos que vêm. É assim que ele vai estar presente. E lá intercedendo por cada um de nós, para que a essência que ele recebeu naquele dia, que o padre Haroldo, ele rezou, impondo as mãos sobre o Padre Jonas. Ali aconteceu o quê? Deus, através do seu Espírito, ele derramou no coração do Padre Jonas a essência do que Deus queria dele. Deus inspirou uma verdade tão grande, que em nenhum momento o Padre Jonas teve dúvida mais daquela inspiração que Deus deu. É como os apóstolos, que quando eles eram presos e queriam condená-los, dizendo que eles calassem a boca por causa de Jesus, aí eles diziam, por exemplo, Pedro: como é que vocês querem que eu cale o que eu vi? Eu vi ele ressuscitar
pecado. Vocês podem fazer o que quiser, mas eu não posso negar. Eu não posso negar o que eu vi. Então, Padre Jonas, quando ele começa a sua missão, dentro dele, essa essência que o Espírito colocou dentro dele, ele não tinha como negar. Preparar um povo para a segunda vinda de Jesus. Isso ficou impregnado. Qualquer pessoa que viesse falar com ele, o contrário, ele não tinha como falar, porque essa verdade estava dentro dele, e ele lutou por essa verdade até o fim da vida dele. Jesus está voltando, Jesus vai voltar. Meus filhos, aqui eu quero falar para os membros da comunidade. Meus filhos, ele dizia, meus filhos, preguem, falem, anunciem, reze para as pessoas receberem o Espírito Santo, para que elas entendam o que significa a vinda do Senhor. Meus filhos, preguem, meus filhos. Então, essa verdade que ficou impregnada nele, era preciso que passasse para nós membros da comunidade. Porque se essa verdade que Deus inspirou no coração do Padre Jonas, se ela não estiver impregnada dentro de nós, a nossa evangelização, ela não vai ser uma evangelização na sua essência. Nós vamos até falar, mas não vai ser na essência que estava dentro dele, porque essa verdade que estava dentro dele, é essa verdade que precisa estar dentro de nós, para se pregar o Evangelho. Aí, se essa verdade, ela está impregnada, em nenhum momento nós vamos ter medo de anunciar, como ele nunca teve medo. Estou entendendo, irmãos? Está claro? Por exemplo, Santo Inácio de Loyola, quando entrava um membro na ordem dos jesuítas, agora eu lembrei que o Padre Eduardo é jesuíta, espero que eu esteja falando coisa aqui. Uma das exigências que ele tinha, que ele pedia para os jesuítas, era que eles fizessem o retiro inaciano. Quando eles faziam o retiro inaciano, eles ficavam impregnados do que Deus tinha feito com Santo Inácio, e por isso eles iam e pregavam o Evangelho com a essência que estava dentro de Santo Inácio, que era a essência que Deus havia colocado em Santo Inácio. E aí se propaga o carisma, ele não termina, ele continua. Bem, vejam só. O que faremos? Tem gente da comunidade dizendo assim, o que faremos? Eu dou a resposta. O que ele fez. Simplesmente isso. Nada mais do que isso. O que foi que ele fez? O
que foi que ele fez? É só isso que nós vamos fazer. Nada mais. E é isso que Ele quer que nós façamos. Nada mais do que isso. Vou voltar. Na hora que o padre Haroldo rezou, Deus imprimiu um germe de essência de evangelização que Deus queria que o Padre Jonas realizasse e que a comunidade realize. Foi isso que ele fez. Vou explicar melhor para vocês entenderem. Vai falar por mim, anuncia-me. Então, quando o Padre Jonas ele cantava, pode colocar o tom. Quando o Padre Jonas ele pregava, que ele cantava essa música, que é do diácono, a letra é do diácono Nelsinho. Quem é do tempo do Louvemos o Senhor é o número 454. Então, na hora que ele cantava aqui e lá no Rincão, mas eu estou falando mais no Rincão, porque eu estou indo lá no passado. O centro de evangelização já é mais moderno. Eu estou indo lá na essência da Capela do Sapé e depois do Rincão. Então, quando ele chegava e cantava, vai falar por mim. Você vê que a música, ela demora um pouco, né? Vai falar por mim. Aqui está a essência do que Deus falava para ele. Ia na alma dele. Então, quando ele dizia vai falar, quando ele cantava vai falar por mim, não dá para voltar diante da essência, diante daquilo que ele ouviu, diante daquela oração que o Padre Haroldo fez, quando ele foi tomado pelo Espírito. Lá a verdade, me desculpa eu falar assim, aquela verdade verdadeira, aquela verdade verdadeira que estava dentro dele, não tinha como ele voltar, não dá mais para voltar diante dessa verdade. Vai falar por mim, anuncia-me, vai falar por mim, anuncia-me. Padre Jonas não está mais no nosso meio, mas Padre Jonas está no nosso meio através da comunidade, através de cada membro da comunidade. Deixa eu dizer uma coisa. Desde a Maria Helena Pedro, que mexe com as cartas, até um Padre Roger que prega, e os outros que estão aí pelo meio, todos são importantes. Os que aparecem e os que não aparecem, todos são importantes, porque todos são evangelizadores, todos são pregadores. Porque está na essência da Canção Nova, está na essência do fundador, pregar, anunciar. Eu não sei falar
Sou apenas uma criança, eu não sei falar. Sou apenas uma criança. Todo mundo agora, tenham medo. De novo. Vem falar. Misericórdia. Temos medo. Não podemos ter medo. Medo de quê? O nosso medo é de não pregar. Porque se a nossa essência está na evangelização, está na pregação do evangelho, o nosso medo é o medo de não pregar. E aqui eu repito, não é somente o microfone na mão. Sem microfone, quantas vezes ele falou isso? É na vida, é no dia a dia, é com carta, é sem carta, é na cozinha, em qualquer lugar onde você estiver, na frente das câmeras, por trás das câmeras, em qualquer lugar, em qualquer situação. Vai falar por mim. Falar por mim. Deus fala para o Padre Jonas: Jonas, vai falar por mim, Jonas. Se você não falar, quem vai falar, Jonas? Eu imprimi isso no seu coração. Jonas, fala por mim. Agora que ele não está no meio de nós, agora é o Padre Jonas dizendo: meus filhos, vai falar por mim. Vocês entendem? Falem por mim, meu filho. Agora eu já fui. Fale, é vocês agora que tem que falar. É você. Não se calem, meus filhos. E isso vai até a segunda vinda de Jesus. O Padre Jonas desejava muito ver Jesus vir na sua glória. Quantas vezes na empolgação, não é, Cleto? Ele dizia: eu verei Jesus vir na segunda vinda. Bem, ele viu Jesus vir na segunda vinda quando ele estava com a Yara lá no quarto e rezou o ângelo, não foi? E depois de ter rezado o ângelo, aí Jesus veio para levá-lo. Ele contemplou a segunda vinda de Jesus naquele momento, Yara. Agora, os membros da comunidade, nós vamos lutar para que nós possamos enxergar, nós possamos vê-lo. Mas enquanto ele não vem, vai falar por mim. Anuncia-me. De novo, todo mundo agora. Vai falar por mim. Anuncia-me. Só vocês agora, os membros da comunidade. Anuncia-me. Mais forte. Vocês entendem o que eu disse? Padre Jonas, Deus fala com o Padre Jonas: vai falar por mim, Jonas. Ele veio e fez. Mais de 40 anos ele falando. E aí Deus disse: agora está na hora de você descansar. E agora ele diz, é para nós. Agora é o Padre Jonas dizendo para nós: vai falar
anuncia-me, vai falar por mim. Fique em pé agora. Anuncia-me. Ninguém anuncia, não se anuncia sentado. Nesses dias nós vimos Isaías dizendo o seguinte: confortai os corações desanimados. A morte do Padre Jonas traz para nós da comunidade não um desânimo, mas um ânimo. Agora é hora de nós nos animarmos para anunciarmos, não é para desanimar. Na Canção Nova não se comporta padres desanimados, celibatários desanimados, casais desanimados, solteiros desanimados. O que move a vida nossa é a evangelização, casado ou não, realizando ou não o seu estado de vida. A essência está em falar, em anunciar. Porque quando Jesus voltar, será que ele vai encontrar fé sobre a terra? E a fé que ele precisa encontrar sobre a terra, a gotinha da Canção Nova. Nós somos uma gotinha. Nós temos que deixar pelo menos um pouquinho de fé no coração deles, daqueles que ainda não conheceram o Senhor. Vocês entenderam? Erga os braços assim, olha. Vai falar por mim, anuncia-me. Agora vamos lá, pro início da música. Vocês. O pecado, o meu povo escolhido, não encontro sequer um coração contrito. Disse-me o Senhor, vai falar por mim, anuncia-me, vai falar por mim, anuncia-me. Eu não sei falar, sou apenas uma criança. Lembra que ele dizia que ele era uma Eu criança? não sei falar, sou apenas uma criança. Tenho medo, Senhor, vem falar por mim, misericórdia. Vem falar por mim, misericórdia. Quem fez a consagração no dia 2? Quem fez o compromisso no dia 2? Levanta o braço. Quem vai fazer o ano que vem? Então, se você fez o compromisso no dia 12, você tem vocação. E se você tem vocação, você não pode desanimar. Tens a vocação De não calar a minha voz. Vamos, coragem, grita meu amor entre as nações. Disse-me o Senhor, vai falar por mim, anuncia-me, vai falar por mim, anuncia-me.
Continue. Continue. Ore. Isso. Pode ir em paz, Padre Jonas. Pode ir em paz. Nós continuaremos o que o Senhor começou. Então, meus irmãos, já que ele está tranquilo, mas ele vai continuar dizendo para nós: vai falar por mim.